É isso aí. Vamos lá para a segunda partida. Quero encontrar uma posição boa. Isso, tá ótimo. Ah, agora vamos começar aqui a análise da segunda partida do grande mestre Sup. Aqui ele joga de pretas contra Matias André Casalaspro. Isso aí. É uma partida também didática, repetindo na primeira rodada uma grande vitória do grande mestre Sup. E o objetivo aqui é ver como jogar, né, como usar os conceitos básicos. E, bom, eu vou explicando no decorrer dos lances a minha forma de ver, né, a minha forma de enxergar esse entendimento dos conceitos básicos. Vamos ver. Né? As brancas jogam D4, o grande mestre Sup escolhe o cavalo F6 e é muito bom, né? É uma das aberturas que eu também gosto de jogar. E aqui a gente tem várias possibilidades, né? Mas vamos nos deter à partida. O Matias, ele ousa, né, fazer uma abertura diferente, né? Ele decide jogar com um cavalo em C3, numa tentativa de surpreender o grande mestre. E aí a gente já percebe que o objetivo dessa jogada é avançar o peão em E4. Né? Então o cavalo serve de apoio para que as brancas joguem o peão em E4. É por isso que o grande mestre vai jogar o D5, já para manter o controle das casas centrais. Né? Bom, espero que por aí todos estejam entendendo, né? Por enquanto, tudo certo. Bom, vamos continuar. As brancas jogam com o bispo. Essa jogada ela é muito comum, está sendo uma tendência no momento. Né? O bispo ele vai para uma casa muito forte e mantém um certo poder. Né? Observe que o bispo ele domina esta diagonal e esta outra diagonal. Isso é muito importante para as brancas. É uma jogada muito boa, é uma jogada forte. O grande mestre, o Sup, ele continua com a sua estratégia de se desenvolver. Portanto, ele joga o básico, que é E6. Né? É uma abertura muito comum também, uma abertura forte, uma abertura simples. Aqui é possível fazer várias coisas de pretas. Não tem nada de mais, nada de errado. Então, por enquanto, apenas desenvolvimento. As brancas, portanto, o que é surpreendente, né? O que eu faria? Eu iria continuar desenvolvendo as peças. Mas as brancas decidem repetir o lance de cavalo para um ataque prematuro. Então aqui, gente, a minha forma de ver é que esse ataque é prematuro e as brancas perdem a chance, né? Perdem um tempo para se desenvolver. Vamos lá. O que é que esse ataque está fazendo? O bispo está atacando, então, nesta diagonal, o peão em C7. E o cavalo também. Então, são dois ataques neste peão. O objetivo aqui é dar cheque e capturar a torre, né? Então, se o cavalo captura o peão, a dama não pode, né? Vai perder a dama. E aí as brancas vão ganhar a partida. Muito simples. Porém, é um ataque prematuro. As pretas defendem. Super fácil aqui. Estão enxergando como é que defende esse ataque?
uma análise simples, você que é iniciante, vai ver logo que com o cavalo preto, né, em A6 você consegue defender. Observe que agora o cavalo está defendendo o peão junto com a dama. Perfeito. Por isso que eu digo que é um ataque das brancas, é um ataque prematuro. As brancas perderam a chance de se desenvolver mais rapidamente. E a consequência disso é lá na frente. Vejam só, as brancas ajudaram as pretas a colocar uma peça em jogo. Com esse movimento, o cavalo entrou em jogo. Ele está na ativa. Então o cavalo ele já pode vir e dominar aqui esta casa em B4. Olha só. Mas vamos continuar a análise, né? Bem, depois do lance das pretas, o jogador Matias André parece que ele percebeu que tem que se desenvolver, então ele começa a jogar se desenvolvendo, né, liberando suas peças. Jogou E3. E o grande mestre Sup, ele não muda a sua estratégia, permanece com essa ideia de desenvolvimento. Jogou agora com o bispo em E7. Pronto. Eu penso o seguinte, que agora as pretas podem rocar, né? Então elas estão finalizando o seu desenvolvimento, porque elas podem rocar, fazer o roque curto. E dependendo da situação, as pretas podem escolher fazer um ataque para melhorar a sua posição. Mas tudo depende do que as brancas vão fazer. Bora lá, vamos analisar. O próximo lance das brancas foi cavalo F3. Então, e agora? Bem, observa a situação desse bispo. Ele é muito forte, né? Esse bispo branco, ele continua atacando aqui o peão de C7. E o cavalo também. Agora que as pretas podem fazer o roque, por que não ameaçar já essas peças e melhorar o desenvolvimento das pretas? Então o grande mestre Sup, ele decide atacar o bispo com o cavalo, e aí fica a minha recomendação para vocês também. É muito importante atacar logo esse bispo. Não deixem esse bispo muito tempo nesta posição, porque esse bispo ele faz um estrago. Vamos atacar logo ele, tá? E aqui o lance normal seria voltar o bispo. O lance normal seria voltar o bispo aqui para a casa G3, porque se houver a troca, a gente pega aqui com o peão liberando a torre. Seria uma jogada teórica, mas o jogador de brancas decide colocar o bispo em outra casa, o bispo em E5. E aqui a gente já começa a perceber que o bispo pode ser atacado com o peão. A gente já pensa assim, eita, este peãozinho aqui, eu posso atacar o bispo. Esse bispo vai ter que fugir. Mas eu vou deixar o bispo aí por enquanto, né? O grande mestre decide fazer isso e para atacar o cavalo. Vamos ver. Então ele avança o peãozinho dele, completando a sua abertura da semi-eslava, avançando o peão para a casa C6 e expulsa o cavalo daí. Sai daí, Pangaré. Beleza. Agora que o cavalo saiu, volta então aquela ideia de atacar o bispo com o peão, desenvolvendo aqui mais uma peça e deixando o centro muito forte. Então agora eu tenho peão em F6 e uma das ideias, vou repetir, as brancas podem voltar com o bispo
para G3 com a ideia de, havendo uma troca, captura com o peão e deixa essa torre livre para um ataque. Mas as brancas não fazem isso. As brancas surpreendem com este movimento de cavalo. O que você faria com este movimento de cavalo? O que está acontecendo? Analisando friamente, eu observo que a dama ameaça a captura aqui do cavalo e ao mesmo tempo está ameaçando o cheque. Se eu deixar como está, a dama vai capturar o cavalo, dando o cheque. Bom, eu vou analisar de outra forma também. Eu observo que o bispo dele, branco, continua no mesmo lugar. Ou seja, o desenvolvimento dele não está completo. Ele poderia ter jogado com o bispo, ele poderia ter desenvolvido esse bispo. Deixar para atacar logo depois do desenvolvimento. Então aqui eu acho que foi um outro movimento precoce. E aí, o que fazer? O grande mestre Sup percebe que é fácil. É só colocar o peão. É só defender aqui em G6. Pronto. Está defendido. O que é que as brancas vão fazer? Volto a falar. Eu jogaria o bispo lá em G3. Gente, conceitos básicos, tá? Olha o que a branca decide fazer. Peão de G, em G4. O que está acontecendo aqui? O que vocês acham desse lance? Bom, eu achei novamente... É ruim, cara. É um lance péssimo. Por que é ruim? Porque as brancas abrem mão da defesa do rei. Então agora não existe mais um peãozinho ali para ajudar no roque, para ajudar na defesa ao rei. Sem contar que agora este peão aqui de H, ficou, né, ilhado, está sozinho. Quem vai ajudar ele? E agora eu tenho um peão sozinho lá que pode ser alvo. Bom, tá, tudo bem. Já vi que tem uma certa vantagem posicional. Agora eu tenho uma dúvida. O que fazer? Tiro o cavalo ou capturo o bispo? Bem, analisando aqui a posição, eu vejo o seguinte, que se eu capturo o bispo, eu vou ter um peão central, um peão no centro, um peão em E5. E ele, capturando meu cavalo, ele vai ter uma dobra na coluna H. Eu continuaria capturando o peão para poder quebrar essa estrutura de peões brancos. Ele iria capturar também e teríamos então duas ilhas, esta ilha e esta ilha. Portanto, é melhor eu capturar o bispo. Se vocês não quiserem essa análise toda, uma dica que eu dou é, entre o bispo e o cavalo, capture o bispo primeiro. O bispo é uma peça muito forte para os finais, tá? Então, se você puder, capture o bispo do seu adversário. Portanto, o grande mestre Sup decide capturar o bispo primeiro, as brancas capturam o cavalo, e é aquela ideia, o peão no centro, vamos atacar, e vamos mudar aqui, né? Vamos desestruturar aqui esses peões, tá? E analisando a posição agora, as pretas, analisando agora, as pretas têm essa estrutura aqui de peões, essa outra estrutura, o que corresponde a duas ilhas. O que é que as brancas têm? Essa estrutura aqui de peões, este peão, este peão, este peão. 1, 2, 3, 4 ilhas.
Isso é muito bom para as pretas e ruim para as brancas. Vou mostrar por quê. Porque agora o jogo das brancas está desorganizado e o jogo das pretas está fácil. O que as pretas precisam fazer agora? Precisam atacar os peões. Né? Então, não vale a pena esse peãozinho preto capturar esse peãozinho branco exatamente devido ao ataque da dama. Não vale a pena isso aqui. Tá? Não façam isso. Deixa como tá. Se houver a captura da branca, se a branca quiser capturar, tudo bem, eu vou liberar a minha torre. Então agora a ideia é atacar os peões. E qual é a peça aqui que eu posso atacar? 2 peões ao mesmo tempo. É uma jogada bem básica. É com a dama. Então o grande mestre Sup joga com a dama em B6, atacando 2 peões. Como é que você defenderia? Existe sim uma defesa boa. Como é que você defenderia? Tchan, é com o cavalo. O jogador de brancas, o jogador André, ele conseguiu, ele acertou. Então vamos lá. Cavalo em B3 defende os 2 peões. O que fazer agora? O jogo das pretas está muito bom, está bem organizado. Falta apenas um desenvolvimento. Mas que tipo de desenvolvimento que eu tenho que fazer? Eu observo que seria muito bom que o meu bispo jogasse. Esse meu bispo que está na Casa Branca. Uma vez que o meu bispo preto ele está livre nessa diagonal preta aqui, mas o meu bispo branco não está. Vocês poderiam fazer uma jogada passiva. Ah, eu vou escolher pegar o meu bispo e jogar aqui para D7. Mas seria uma jogada muito passiva que não iria contribuir em nada no jogo. Tá? Porém, uma jogada legal seria abrir a diagonal desse bispo. Porque com o avanço do peão, esse peãozinho aqui em E, eu vou libertar minhas peças pretas. E se as brancas decidirem capturar o peão, observe que a minha dama ficaria super forte nessa diagonal aqui, atacando a casa F2. Portanto, o grande mestre Sup dá uma aula pra gente de posição, tá? Como jogar melhor com os peões e como transformar uma posição passiva numa posição de ataque. Tá? Ele joga muito bem com os bispos. Vamos ver aqui o que ele faz. Ele avança o peão, tá? Em E5, com essa ideia. Deixou o bispo muito forte lá. E as brancas capturam o peão. Tá? E aí é uma situação complicada. As brancas decidem capturar. E mais uma vez eu analiso com vocês a posição das pretas. Olha o domínio dos bispos. Olha a situação da dama. Olha o cavalo. Nossa senhora, tá muito bom aqui o jogo das pretas. Né? É possível fazer jogadas combinadas agora. E analisando aqui as brancas, não tem muito o que fazer. As brancas não podem rocar. Não tem uma defesa boa. Então, para que as brancas roquem, é necessário tirar a dama. Era o que eu faria. Vamos tirar essa dama daí. Vamos tirar essa dama para onde? Então, o grande mestre, aliás, o grande mestre não, o André, o jogador de brancas, ele decide. Aliás, o grande mestre joga primeiro, né? Porque houve a troca, joga com a torre. E isso para fazer a jogada combinada. Né? Aqui, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês o desenvolvimento das peças, os bispos super fortes, a dama também super forte. E uma jogada combinada é a jogada com a torre, atacando lá em F2. Perfeito. Então, se eu estou jogando de pretas, eu
vou aproveitar essa oportunidade para isso. Porém, o grande mestre não, o jogador André, o jogo de brancas, ele decide então rocar grande. Então, peraí, eu vou ter que mexer com a dama e defender esse ataque. E ele fez uma jogada interessante, né? Ele joga com dama em D4 e eu achei uma jogada legal porque ele tanto defende como ataca, né? E agora nessa posição aqui, nesse momento, o que fazer? O que você faria? Né? Você trocaria as damas? Pensem um pouco. Existe apenas aqui uma vantagem posicional, porém as brancas têm 7 peões. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as pretas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vantagem das pretas é posicional, mas a vantagem das brancas é de um peão. Então, vale a pena trocar as damas agora e ir para um final de jogo? Não vale, tá? Não faça isso. Você está com uma desvantagem de um peão, né? Jogando de pretas. Aí você pensa, o que fazer então? Deixa ele trocar, né? Se ele troca, eu vou liberar minha torre. Se as brancas decidem trocar, olha aqui, eu vou liberar minha torre vai ficar com uma coluna forte, a coluna A, né, para um ataque. Deixa assim, tá? O que fazer então? Eu vou jogar contra peça. Eu posso jogar com bispo, posso jogar com torre, posso jogar com várias peças aqui. Mas o grande mestre dá uma aula pra gente de iniciativa. Dá uma aula de iniciativa usando o cavalo. E é muito interessante isso, porque essa jogada é super forte. Observe que o cavalo agora ameaça um cheque, capturando o peão lá em C2 e capturando também a torre. E aí, fortíssimo, né? E é interessante também notar que o cavalo está protegido pelo bispo, protegido pela dama. Fortíssimo lance. O que é que as brancas devem fazer? Bom, o jogador de brancas decide então capturar a dama, né? Houve a troca, como eu falei para vocês antes. Essa troca ela é importante porque libera a torre, né? E a gente aceita a troca, né? As pretas aceitam a troca. O grande mestre Sup viu que é melhor aceitar. Agora sim, eu tenho uma torre livre para atacar. O que fazer agora, brancas? As brancas, portanto, não rocam, né? Porque se rocassem, vejam, se houvesse o roque aqui, este peãozinho aqui cairia, né? Porque a torre está lá atacando ele, né? Portanto, não é legal o roque. Por isso que as brancas jogam o bispo para defender o peão em C2. E qual é a dica que o grande mestre nos ensina? Ué, se você tiver chance de capturar o bispo dele, ué, captura, pega aí. Né? Então vamos lá, cavalo versus D3, dando cheque, e peão versus D3, pronto. Analisando essa situação, o que é que nós temos? Nós temos que as pretas estão bem organizadas e as brancas vão demorar um pouco para se organizar. Porém, ainda existe uma vantagem de peão. Vamos ter que pegar esse peãozinho. E as pretas vão lá e cata o peão que estava sobrando. Pronto, beleza. Agora tá tudo igual, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6 peões para cada um. Mas qual é a vantagem das pretas? As pretas têm essa estrutura aqui com essas 3 ilhas.
E as brancas têm, ó. ah, Olha que situação. Tá faltando a conectividade com esses peões, sabe? Esses peões precisam se conectar. Então vamos aproveitar isso, né? O jogador de pretas, grande mestre Sup, aproveita essa situação. Mas qual foi o lance das brancas? As brancas decidem jogar com a torre. Finalmente colocou a torre em jogo. Eu só acho que a torre foi para uma casa ruim. Por quê? O que você faria agora? Nessa posição eu vejo que eu tenho uma oportunidade incrível de desenvolvimento dos bispos. Observem. A torre foi para uma casa C1 e eu aqui eu estou vendo já um ataque. Vamos fazer um ataque com o bispo. O grande mestre joga o bispo para G5, atacando lá a torre. Perfeito. Essa torre, para não perder o tempo gasto nela, ela vai para uma casa pior ainda. Observe o que as brancas fazem. Jogam a torre para C2. Eu até entendo, né? A ideia de colocar a torre em C2 é para defender aqui o ponto em F2. Eu até entendi isso. Porém, vem um próximo ataque agora das pretas, que é com outro bispo. E aí esse bispo branco agora está super forte, né? Porque ele ataca o peão em D3, está atacando torre. Bom, olha o domínio das brancas. Olha como é que se joga com os bispos. É muito legal analisar uma partida do grande mestre Sup. Ele ensina bem pra gente. E agora? Bom, tá difícil para as brancas, né? As brancas têm que se organizar. E esse peão vai cair. Então vamos defender esse peão, né? Eu acho que as brancas decidem subir o rei para defender o peão. E ao fazer isso, o que as pretas devem fazer? Né? Bom, nesse momento existem várias possibilidades. Podemos atacar com o bispo, podemos jogar com a torre, mas existe um conceito básico muito importante no final do jogo, que é o rei. O rei deve subir, o rei deve ir para o centro do tabuleiro. O rei joga melhor no centro. Então, o que é que o grande mestre decide fazer? O grande mestre decide jogar com o bispo atrás do peão. Tá? E em seguida, observe que esse peão em E5 não tem defesa. A defesa seria o peão em D, mas se o peão em D subir para D4, vai cair lá a torre, né? Então o grande mestre Sup, ele não perde tempo, já vai atrás do peão. As brancas jogam com o cavalo, com a ideia de atacar aqui o bispo, mas a torre está defendida, está perfeito, aí a torre defende o bispo. Então essa jogada não foi uma jogada muito boa. E aí você pergunta, sim, mas onde é que ele mexeu com o rei? Não era para mexer com o rei? Não era para subir com o rei? Sim, mas o grande mestre Sup usa essa estratégia depois que captura o peão. Tá? Olha assim, primeiro vamos lá, vamos capturar o peão, vai haver a troca e as brancas fazem um lance muito passivo, um lance que eu não gostei, mas até entendo, né? Ele quer liberar o cavalo. O medo aqui, observe, se houver uma troca de bispo por cavalo, esse peão fica desprotegido, né? Eu até entendo o lance dele. Mas vamos lá. O que fazer? Subir com o rei agora. Tá? Agora sim, as pretas movem o seu rei para o lado que tem a torre, que é o lado que ele está mais protegido. E agora, nesta posição, eu vejo um domínio das pretas.
Contem os peões agora, vamos contar. Brancas têm 1, 2, 3, 4, 5. E as pretas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um peão a mais. Então o grande mestre Sup, ele consegue uma vantagem não só posicional, como também uma vantagem material. Um peão a mais. E esse peão, ele vai ser decisivo na partida. Mas vamos lá, as brancas não desistem, né? O André continua jogando. O que ele faz? Ele volta com o rei. Cara, esse lance você questiona. Por que fazer isso? Por quê? Observe essa torre, cara. Essa torre está presa. Essa torre não entrou no jogo. Só tem uma casa para ela ir. E aí você aproveita a oportunidade, né? Vamos aproveitar essa chance, né? O que fazer agora? Vamos procurar uma debilidade. A debilidade é este peão. Este peão está desprotegido. Achando a debilidade, vamos atacar ele. Então a ideia é usar a torre nessa manobra para atacar o peão. E mesmo que ele defenda, a ideia é torre para H3 para poder atacar o outro peão lá em H2. Olha, já tem a estratégia, o bispo está conectado. Olha só, jogada combinada, duas peças, né? A torre e o bispo. É assim que a gente aprende no xadrez. Eu prefiro, em vez de colocar na engine, eu prefiro aprender dessa forma, analisando a partida de um grande mestre e tentando entender seus movimentos, né? Então vamos lá. O grande mestre joga com a torre para F3, atacando o peão. E as brancas decidem voltar com o rei, ó, mais um movimento de perda de tempo, porque o rei já estava nessa casa, aí volta para F1 e depois vai para E2, e o grande mestre Sup realiza aquela estratégia da torre em H3, ameaçando lá a captura do peão em H2, né? Mas agora nós temos o ataque de duas peças. É indefensável, né? Bom, sendo assim, o que fazer? As brancas voltam com a torre, porque percebem que a torre não está numa casa boa. Bom, não sei se foi um bom lance, mas aqui a ideia é a captura do peão, né? As pretas devem capturar aquele peão. Tá tudo dominado, mas tem uma peça preta que não está jogando, né? Que é essa torre. Então, vamos lá. O peão de H2 já está capturado, não tem defesa. Deixa ele lá um pouquinho. Vamos colocar outra peça em jogo. Aí as pretas aproveitam para colocar a sua outra torre em jogo. E você colocaria onde? Olha, eu vejo que seria legal atacar o rei dele que está desprotegido. Então, se você tem a oportunidade de usar a sua torre numa coluna que está o rei adversário ou a dama adversária, então faça isso, porque você pode fazer uma jogada muito forte, né? Se chama descoberto, né? Um ataque descoberto, então um cheque descoberto. Se você colocar a torre ali em E8, você pode tirar o bispo e dar cheque. Isso aí é uma jogada bem básica. Olha os conceitos. Então o grande mestre faz exatamente isso. Pega a sua torre e coloca lá em E8, na coluna que está o rei. E pasmem. E agora? Para onde esse rei vai? Bom, as brancas, eu não sei se foi o tempo caindo no relógio, mas as brancas decidem jogar para D2. Rei em D2. O que você faria agora?
E aí, acabe com a partida, defina o jogo. O que você faria? Fácil, né? Observe a diagonal. Então é só pegar o bispo, dando cheque, ganhando torre. E o grande mestre faz isso. O rei sai, o grande mestre captura lá a torre. Tem uma grande vantagem agora. E acabou. É isso. As brancas desistem. Né? O André Matias desistiu. E com isso a gente aprendeu bastante, né? O posicionamento das peças e como jogar com os bispos, como aproveitar bem a questão da estrutura de peões e os ataques, né? Ataque duplo, ataque triplo. A gente tem que usar bastante peça para o ataque. Bom, espero que tenham gostado e é isso. Né? Até a próxima.